Legal, bom, na aula passada então a gente fez até esse momento aqui, né? Basicamente é nada ainda de grid e a gente vai começar a mexer na nossa grid agora e passar algumas propriedades para nossa grid que ela vai começar então a interagir com esses nossos elementos, com os elementos filhos dela, né? Com as colunas e rows aí do nosso layout, tá? Bom, a primeira coisa que a gente pode falar aqui para nossa grid é o seguinte, a gente precisa falar para ela, olha só, a gente tem aqui, provavelmente tem um elemento aqui, uma coluna, um elemento na verdade, né, na cor preta, depois a gente tem um amarelo, outro preto de novo, um azul, branco, amarelo, vermelho e branco. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provavelmente, tá? Basicamente o que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer na verdade, por onde a gente começa é o seguinte, a gente olha o tanto de colunas que a gente tem, tá? Então primeiro a gente começa pelas colunas. Por que, Brunão? Porque o jeito que a gente começa, que a gente organizou os nossos elementos foi por coluna, lembra? Então a gente tem a primeira coluna aqui e a gente pega o primeiro elemento. Depois a gente vai para o próximo elemento que está lá na última coluna e tal. Então a gente se organiza por coluna, a gente vai andando coluna por coluna dentro da nossa grid, depois a gente quebra para a próxima row, vai coluna por coluna de novo, até finalizar o nosso layout. Então por isso que a gente começa pelas colunas, beleza? E para a gente fazer isso aqui no nosso layout, então, como que a gente faz? Bom, a gente fala assim, ó, grid template columns, tá? Então a gente vai ver muito essa palavra aqui, ó, porque agora a gente vai começar a trabalhar com templates, tá? Se a gente pegar lá atrás, se você já viu alguma coisa sobre o conceito de Atomic Design, tá? A gente vai vendo que o Atomic Design ele vai evoluindo dos menores elementos até o elemento maior, que é um template, tá? E a gente pode usar a nossa CSS Grid para organizar esses templates. Então a gente pode ter vários templates, tá? Esse template nosso aqui é o page wrapper dessa página e só. Se você tiver um site com mais páginas, você pode ter mais de um template, beleza? Nesse aqui, então, esse template dessa página, tá? Que é basicamente o que a gente está falando? É isso aqui. Isso aqui é o nosso template, essa grid invisível por trás, tá? Esse template, então, ele tem a gente não vai contar as colunas aqui ainda, depois eu te explico por quê. Vamos começar aqui por elemento, tá? Então esse template aqui, a gente contou 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Legal. Deixa eu ver se tem mais, se são 9 na verdade. Termina no preto, então provavelmente tem 9. Deixa eu inspecionar aqui se a gente tem um último. Tem um último, então são 9 na verdade. A gente tem 9 faixas dessa aqui. O que eu teria que fazer aqui então para a gente conseguir falar aqui para o nosso template columns que eu quero 9 colunas. Eu quero colocar um elemento, cada um desse elemento aqui em uma coluna diferente. Eu teria que fazer o seguinte, se eu sei que a largura é 100%, né? Eu poderia colocar 10% para cada um. Então eu coloco assim, ó, 10% para o primeiro elemento, tá? Para a primeira coluna. Depois eu coloco 10% para outra, 10% para outra, até a gente ter 10 elementos aqui, tá? Então eu vou fazer isso, vai ficar muito estranho aqui agora, mas 6, 9 e mais um, tá? Só para você entender o conceito aqui das colunas, beleza? E aí se eu atualizar aqui agora, a gente tem cada um dos elementos aqui da nossa coluna, dos nossos elementos, né, dos nossos HTML lá, as tags, ocupando 10% do total. Eu acho que era 8 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, tem um último aqui que é o preto. 9, né? E aí, se a gente fosse pensar em mais 10%, ocuparia o 100. Como a gente tem só 9, só vem até aqui, beleza? Então é isso. A gente passou aqui o tanto que a gente quer para cada coluna. A gente pode colocar valor fixo? Pode também. Eu poderia falar que ao invés de porcentagem, eu quero 10 pixels para cada cara desse aqui. Beleza, coloco o pixel, atualizo e olha só, diminuiu bastante, diminuiu muito, na verdade. Beleza? Então eu posso fazer isso também? Posso, tranquilo, tá? Brunão, e por que então que qual que é o melhor jeito de fazer? Com porcentagem ou é com pixels? Na verdade, nenhum dos dois, tá? O que a própria documentação do CSS Grid recomenda e o que de fato já veio junto com ele é uma terceira unidade de medida que chama fraction, tá? E a gente usa então FR, tá? FR de fraction. E aí, o fraction a gente vai usar de outro jeito. Por exemplo, eu não preciso passar uma coluna para cada item. A gente tem 9 itens aqui.
Eu vou só fazer mais um exemplo agora, antes de eu usar o fraction, só para te exemplificar melhor essa questão que a gente não precisa passar uma coluna para cada elemento, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 33%. Se a gente tem 100%, 33 mais 33 mais 33 vão ser 3 colunas, certo? Então eu posso passar 33, depois 33, depois 33. Ou seja, eu estou falando que o meu template vai ter 3 colunas, cada uma com 33%. Vou salvar, vou atualizar e olha o que acontece. A gente tem 9 elementos, mas como a gente definiu que cada coluna vai ter só 33, ele começa a quebrar para a próxima row, beleza? Então, o nosso template columns ele não está limitado ao tanto de elementos que a gente tem aqui no nosso HTML. Então a gente pode ter 9 elementos, mas a gente não precisa colocar 9 valores aqui, tranquilo? A próxima coisa que a gente poderia fazer aqui agora, e aí sim eu vou falar agora do fraction, né, do FR, é o seguinte, eu poderia falar que a gente vai ter 3 colunas e cada uma delas vai ocupar um FR. O que significa um FR? Significa 1/3, né? Uma fração, na verdade, não é 1/3 exatamente, é uma fração do total. Então, cada uma das colunas vai ocupar uma fração do total, beleza? Se eu salvar aqui agora, vai dar na mesma, tá? Não mudou nada, mudou um pouquinho ali alguma coisa, não sei dizer porquê, talvez seja por conta do padding e tal. Na verdade é porque eu tava 33, tinha que ser 33.3333 para ficar exato, né? E aqui, se eu defino uma fração, ele já põe esse valor muito preciso, por isso que deu aquela tremidinha que deu ali. Mas beleza, a lógica é essa então, eu estou ocupando, do total, eu tenho 3 colunas e cada ela ocupa uma fração, tá? Eu posso colocar valores quebrados de fração também. Eu poderia, por exemplo, falar que a última vai ocupar 1.5 e a do meio vai ocupar 0.5, tá? Se eu salvar aqui e atualizar, agora a última ocupa 1.5 proporcionalmente aqui e essa aqui do meio ocupa 0.5. Eu não sei quanto tem. Eu não sei quanto que vale 0.5 ou 1.5 do total dessa largura aqui. Mas a gente começa a ter esse pensamento mais de usar fração, né? A gente não precisa saber o valor exato. O que eu poderia também fazer aqui, por exemplo, era colocar 3.5, 1.5. Eu nem sei o que vai dar nisso aqui, na verdade. E vou salvar. E aí ele vai, então, e recondiciona aqui todo mundo baseado nesses valores aqui, tá? E aí, repara o que aconteceu. A coluna, ela afeta todos os elementos que estão naquela coluna da grid, tá? Então, se eu tinha 9 elementos, ele quebrou a linha. E aí, 1, 2, 3, 4, 5. Esse branco aqui seria o nosso quinto elemento. O nosso quinto elemento, ele vai acompanhar arbitrariamente a coluna. Então, se a gente imaginasse desse jeito aqui, a gente pode ter quantos elementos forem que, tipo, se ele chegar nessa coluna aqui, ele vai ocupar essa largura. Se ele chegar nessa coluna aqui, ele vai ocupar essa e assim por diante, beleza? Bom, então tá. Brunão, vamos voltar no caso que a gente tem 9 elementos, tá? E eu quero que cada um deles ocupe uma fração. A gente teria que fazer um FR para cada um deles. Deixa eu voltar aqui nos 9 elementos. E aí a gente tem os nossos FR. Eu vou fazer similar ao que eu fiz daquela primeira vez com os 10%, só que agora eu vou usar fração, tá? Então, 3. Vou dobrar esse valor aqui. Boto um R ali no final. Mais um. E mais um FR, tá? Fazendo isso aqui agora, todos os nossos 9 elementos vão ocupar até lá no final proporcionalmente. Beleza. Deixa eu ver se eu coloquei 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Fazer isso aqui é muito ruim, tá? A gente ficar colocando esse número grande aqui e tal. O que a gente pode fazer que o próprio CSS Grid Template, que, né, o Grid Template dá pra gente? Existe uma espécie de operador ou função, né? Não sei qual seria o nome correto aqui, até fico devendo, tá? Deveria saber. Mas a gente usa essa propriedade aqui, ó, que chama repeater, tá? Repeat, desculpa. E aí, no repeat, agora sim a gente consegue falar quantas colunas a gente quer e o quanto que a gente quer que esse valor se repita para cada coluna. Então eu posso falar que eu quero que repita 9 vezes, por exemplo, e o valor vai ser um FR. Vai dar basicamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Na verdade eu tinha feito diferente ali, um por um, deu alguma diferença aqui. Mas basicamente é isso. Agora a gente tem os nossos 9 elementos indo até o final e ocupando uma fração. Se eu quisesse fazer igual eu fiz no começo, eu poderia só colocar 3 aqui, salvar, e eu atualizo, e aí voltou a ter 3 colunas, e cada um dos elementos ocupando uma fração
de cada coluna, tá? Então, dá pra gente começar a trabalhar dessa maneira, tá? Dá pra gente ir um pouquinho mais complexo aqui nessa questão do repeat, dá pra gente colocar outros valores, tal, mais de um valor. A gente vai ver isso mais pra frente. Vamos começar com calma. E, bom, para essa aula é isso. Então, é assim que funciona o Grid Template Columns, tá? E a gente precisa começar pelas nossas colunas. Esse é o conceito básico e na próxima aula, então, a gente já vai começar a entender um pouco mais da parte das rows, tá? Então é isso, te vejo na próxima aula.